Depois de um longo inverno, estamos de volta. Eu sou Luan Esperandil e hoje eu quero falar um pouco sobre a grande oportunidade que a oposição ao governo Lula tem nessa semana, que são as eleições para as casas legislativas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. E na Câmara, a tendência é a reeleição de Arthur Lira. Ele conseguiu formar um grande bloco de grandes apoios, incluindo aqui o PT e o governo Lula, e também o principal partido que tende a ser a oposição a ele, o PL de Valdemar da Costa Neto e partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E Arthur Lira deve se reeleger até por uma questão de ausência de outra candidatura competitiva. Mas a história no Senado é muito diferente, porque o atual presidente, Rodrigo Pacheco, tem tentado a reeleição. Ele conseguiu apoio do governo Lula e do PT, mas no Senado existem candidaturas que podem rivalizar com ele, que é de Rogério Marinho, ex-ministro do governo Bolsonaro e que já foi parlamentar, então é experiente nas atividades legislativas. Foi inclusive, acho que o grande destaque da atuação dele foi a relatar a reforma trabalhista no governo Temer de forma bem sucedida na Câmara dos Deputados. Agora ele está de volta ao Congresso justamente desafiando o Rodrigo Pacheco. Não é uma tarefa fácil. Quando você está disputando justamente contra quem tem a máquina na mão, o governo oferecendo cargos, e enfim, tem sido uma tarefa difícil, mas essa é a grande oportunidade da oposição e uma espécie quase que de terceiro turno das eleições de 2022, porque após a derrota para Lula, a oposição parece que ela ficou perdida um pouco, né, ao agora atual governo. O Lula conseguiu passar uma PEC que ampliou muito o limite do teto de gastos, cumprindo diversas promessas de campanha, né, mais notadamente aí a questão do Auxílio Brasil em R$600. E ele não enfrentou grande resistência para isso. E mais do que isso, né, ele tende a conquistar aí, com o apoio de Lira, vai ter ali um predomínio na Câmara dos Deputados, e no Senado ele tem tentado justamente isso agora. E aí, depois das eleições de 2022, a parcela da direita mais radical, ao meu ver, de forma equivocada, simplesmente tentou negar o jogo político, né? Tentou incentivar aí manifestações na frente de quartéis, que acabou até culminando nos eventos que nós vimos no dia 8 de janeiro. Só que esse tipo de coisa, no mundo político, você não ganha tração nisso, né? Você não influencia votações nisso. E o principal palco que a oposição deveria ter se organizado era justamente no Senado, que é o que Valdemar da Costa Neto está fazendo. Ele está apostando as fichas dele onde existe uma composição mais favorável à direita, né, que foi o resultado das eleições de 2022, e existe uma chance de conseguir rivalizar contra o Pacheco, apesar de não ser tarefa fácil. E aí, acho que a grande aposta da candidatura de Rogério Marinho é tentar conseguir, de forma similar ao que houve em 2019 na eleição de Davi Alcolumbre, que o favorito era Renan Calheiros, só que existia um sentimento anti-Renan Calheiros muito forte, e houve uma pressão popular, manifestações populares muito fortes. E aí, percebendo justamente esse momento, os parlamentares pegaram e abriram um voto que, na verdade, seria um voto secreto. E aí o voto passou a ser aberto e, diante de pressão popular, o Calheiros percebeu que ele iria perder, acabou retirando a candidatura e Davi Alcolumbre se sagrou presidente do Senado, sucedido agora por Rodrigo Pacheco. Essa é a grande aposta aí de aliados do Rogério Marinho, justamente para tentar repetir esse feito, que traria um equilíbrio no poder legislativo, né? A Câmara dominada ali com apoio do governo, mas o Senado sendo presidido por alguém
que tende a ser oposição ao governo Lula. Acho que esse é o grande jogo aqui, e as manifestações populares de internet têm chegado já aos senadores. Eu apurei, cheguei a conversar com a equipe de alguns senadores, eles falando que eles recebem desde a semana passada muitas mensagens para apoiar a reeleição de Rodrigo Pacheco ou a candidatura de Rogério Marinho, embora a maioria delas, a larga maioria delas, justamente para apoiar a oposição ao governo Lula, né? Direita online é mais bem organizada, pelo menos nesse momento, do que a esquerda ou a situação. Bom, acho que quarta-feira vai ser um dia muito longo e um dia muito interessante para acompanhar em Brasília, porque vai definir os 2 primeiros anos do que vai ser o governo Lula e essa relação com o Congresso.